E aí, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna, futuros escriturários do Banco do Brasil, vamos dar prosseguimento aqui ao curso de informática do solbb.com.br e a partir da questão de número 20, né? A gente terminou 19 na aula passada. Eu queria, antes da gente prosseguir em si, eu queria avisar vocês sobre duas coisas. A primeira é que alguns alunos, um quantitativo pequeno dentro da quantidade de alunos que o SOBB tem, estão enfrentando problemas de acesso ao SOBB. Problemas do seguinte tipo: o SOBB está desconectando o tempo todo, ou a aula não termina, não dá para ver até o final da aula, ela é interrompida no meio. A gente está tentando procurar o que está causando isso para resolver o mais rapidamente possível. A gente não quer que isso fique acontecendo com nenhum de vocês. Às vezes não é nem questão nossa, às vezes é uma questão de um provedor, da conexão que um provedor determinado usa, e a gente não tem muito o que fazer nesse sentido, mas nós estamos trocando o SOBB de servidor, e logo logo vocês até vão ver a cara do SOBB vai mudar, a cara do site vai mudar, porque a gente vai trocar ele de servidor para colocar ele num servidor mais robusto, um servidor que atenda melhor a todas as requisições, e com isso esperamos que as coisas melhorem. Em segundo lugar, eu queria avisar que até o presente momento a minha estrutura de gravação ela é bem interessante, certo? Me permite explicar isso, até porque é necessário para você entender o que eu vou dizer. Eu estou utilizando um computador agora, certo? Que é o computador que está me filmando, este computador que está me filmando, e é justamente o computador no qual eu posso escrever, como eu acabei de escrever. E eu tenho um laptop, certo? Um laptop com Windows, com Excel, com Word, que é de onde eu capturo as imagens. Você me vê aqui usando o Windows, usando o Excel, você me vê usando os softwares. E esse computador, esse laptop que usa o Windows, né? Eu uso aqui o Windows 8, né? Windows 8. E eu capturo as imagens, tá? Eu capturo as imagens por meio de um equipamento para o meu computador, onde eu uso e posso riscar. Então aparece aqui a imagem do Windows, né? Eu apareço aqui, né, pequenininho, como você está acostumado a ver, e a imagem que aparece atrás de mim do Windows, ela é capturada desse micro por meio de um equipamento, que é este aqui, que quebrou. Ó, não sei se vai conseguir ouvir. Tem alguma coisa solta dentro dele, ele quebrou. Ele é bem resistente e tal, mas ele quebrou. Então, esse equipamento, que nem no Brasil tem, porque eu já procurei, eu tive que comprar, tive que importá-lo, nem no Brasil esse equipamento tem, ele quebrou. Ele captura as imagens do meu laptop. Então, eu não vou poder mais capturar as imagens do laptop, já que o nosso equipamento aqui quebrou. Eu vou tentar fazer de outra forma, até que eu consiga. Já remeti um pedido para comprar outro equipamento desse. Vamos esperar quando ele chega. Normalmente leva uns 30, 40 dias. Mas eu não vou ficar sem mostrar as aulas para vocês. O que vai acontecer é que eu vou ficar sem mostrar as imagens do Windows. Eu vou tentar, através dos rabiscos das aulas, explicar o que é necessário explicar para vocês. Essa aula, inclusive, vai ser uma espécie de teste disso. Eu não vou poder mostrar exatamente como é que a gente faz no Windows, infelizmente. Espero que me perdoem. Foi uma coisa que realmente fugiu a minha alçada, fugiu ao poder. Eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Liguei hoje, comecei a gravar essa aula, a preparar tudo, percebi que o equipamento estava sem funcionar. E paciência, né? Paciência. Bom, vamos trabalhar porque não vamos deixar de lado não. Eu já preparei uma espécie de gambiarra aqui, certo? Para a gente poder acompanhar. Talvez você não sinta a diferença, talvez você sinta. Eu tentei fazer com que a gente pudesse não sentir tanto essa diferença, a ausência desse equipamento, certo? Então, vamos lá. Questão de número 20, suponha que o sistema operacional Windows 7 e o aplicativo Microsoft Excel 2010 com suas configurações padrão. Considere a existência de dois arquivos feitos no Microsoft Excel 2010, chamados de arq1.xls e arq2.xls. Aqui estão eles, os nomes dos dois arquivos. Então, eu tenho dois arquivos do Excel, certo? Duas pastas de trabalho do Excel, certo? Na mesma pasta. Então,
em uma mesma pasta do Windows 7, ou seja, eles estão na mesma pasta do Windows, certo? O arquivo arq1.xls possui uma planilha denominada plan1 e o arquivo arq2.xls possui uma planilha chamada plan2. Sabe-se ainda que uma célula A1 da planilha plan1 do arquivo 1.xls possui a seguinte fórmula. Então, esta fórmula aqui, ela foi escrita na célula A1 da planilha plan1 do arquivo arq1.xls. Está aqui. Célula A1 da planilha plan1 de arq1.xls. Vamos tentar ver isso no Excel em inglês, porque infelizmente aqui eu não vou ter o direito de usar o Excel em português. A gambiarra que eu fiz foi capturar a imagem do mesmo computador em que eu estou trabalhando. Foi uma gambiarra mesmo. A gente vai ligar o Excel em inglês, mas eu vou poder explicar a vocês isso, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho, vai aparecer aí, ó, o Excel na versão em inglês, não se preocupem, certo? Eu vou aqui só mudar o nome da minha planilha. É plan 1 que ele quer, certo? Ok. Vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente lembrar bem o que é o Excel. O Excel é um programa para trabalhar com planilhas eletrônicas, ok? Planilhas eletrônicas. O que são planilhas eletrônicas? Vamos escrever aqui, né? Planilhas eletrônicas, certo? O que são planilhas eletrônicas? São tabelas para fazer cálculos. Então, você quer trabalhar com tabelas, quer organizar as informações em tabelas, em linhas, em colunas, é isso que o Excel faz, é esse tipo de operação que o Excel faz para você. Você pode rapidamente no Excel colocar aqui nome, nota 1, nota 2, média, por exemplo, e aí você vai fazer o que? João, nota 1, 10, nota 2, 10, e a média você vai calcular, daqui a pouco eu mostro. Ana, nota 9 e a média. Pedro, nota 10, nota 8 e a média. Mateus, nota 8, nota 10 e a média, por exemplo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma tabela, eu preenchi uma tabela com dados. Alguns dados textuais, alguns dados numéricos, e é para isso que o Excel serve. É para isso que o Calc no LibreOffice serve. Eles são concorrentes, certo? Aí aqui o que é que eu vou ter? Eu vou poder escrever um cálculo. Olha que legal, um cálculo. Todo cálculo no Excel começa com um sinal de igual. Essa máxima, ela existe para o Calc também. Eu vou, óbvio, dar uma dica que pode ser crucial para você, mas no geral, a frase que eu quero dizer para você, todo cálculo começa com um sinal de igual. Olha o que eu vou fazer aqui. Perceba, eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Como é que eu dou um zoom aqui? Cadê? Esse zoom aqui fica meio fuleiro. Não é isso que eu quero, não. Eu vou dar um zoom aqui, zoom normal mesmo. Me permita dar um zoom aqui. Calma, aqui vai ficar. Eu queria o zoom. Olha que engraçado. Consegui aqui o zoom, vamos lá. Pronto. Entenda, eu não estou usando o Excel do Windows, eu estou usando o Excel do Mac, que é bem diferente em alguns pontos, mas para o que eu vou mostrar aqui vai servir da mesma forma. Então, igual, olha o que eu vou fazer, eu quero somar as duas notas e dividir por 2. É isso que eu quero, então eu vou fazer o seguinte. Onde é que está a primeira nota? A primeira nota está nessa célula, né? Ó, nessa célula aqui. Essa célula aqui, ela é chamada de B2. Por quê? Porque é o encontro da coluna B com a linha 2. A outra célula está aqui, eu vou somar aqui, que é a C2. O encontro da coluna C com a linha 2. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Ó, igual B2 mais C2, tudo isso aqui dividido por 2.
Os símbolos aritméticos que você usa no Excel são os seguintes. Para somar, claro, você usa o sinal de mais. Para subtrair, você usa o sinal de menos. Para multiplicar, você usa o asterisco. Para dividir, você usa a barra. Se você quer fazer uma potência, por exemplo, 2 elevado à quarta potência, você tem que escrever no Excel assim, igual 2 circunflexo 4. Ok? Então, os sinais são esses aqui os 4 básicos, né? Por exemplo, igual 8 mais 3 menos 7. Pronto. Isso é um caso do uso de 2 símbolos aritméticos. Esses símbolos, você pode ouvir na sua prova, não é raro, o nome desses símbolos é operadores. Então, esses sinais aritméticos que realizam cálculos são chamados de operadores aritméticos, ok? Aprendemos 4 operadores aritméticos: soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Tudo isso, meus amigos, tudo isso está no curso gratuito que eu estou disponibilizando no YouTube. Então, vai lá no YouTube, procura Informática para Concursos, vai aparecer uma foto minha com fundo verde. É o meu canal, é o canal do YouTube onde eu estou colocando de graça aulas de Excel e Calc para vocês. Vale a pena, dá tempo de ver até a prova do Banco do Brasil, até qualquer outra prova que você venha enfrentar. Né? Neste exato momento em que eu estou gravando essa aula, eu tenho lá 18 aulas de Excel, 18, certo? Haverá mais aulas de Excel? Sim, haverá mais aulas de Excel. O problema é que agora com esse presente que eu ganhei, eu não sei como eu vou conseguir resolvê-lo. Então, como eu não sei como vou conseguir resolvê-lo, eu infelizmente também não sei quando eu vou continuar gravando. De qualquer forma é isso. Então, vai lá que você vai ver tudo isso, tudo que é necessário saber sobre Excel, Calc, está descrito no meu curso gratuito. É 100% gratuito, 100% conteúdo. Não é aquele gratuito, amostra grátis, que só mostra um pouquinho, não. É todo o conteúdo necessário para você entender como funcionam essas planilhas. Bom, então o que é que eu tenho aqui? Esse cálculo aqui, ele vai somar primeiramente o B2 com o C2 para depois dividir por 2. João, eu não poderia escrever assim, por exemplo, vamos limpar aqui. Eu não poderia escrever assim, igual B2 mais C2 dividido por 2, não poderia não? Ele quando lê isso aqui, ele faz o quê? Você lembra que quando você aprendeu matemática, a operação de divisão, ela é prioritária, ela é precedente à operação de soma. Então, quando o Excel lê essa expressão aqui, o Excel realiza primeiro isso aqui. Por quê? Porque esse sinal de dividir é mais importante que o sinal da soma. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai dividir C2 por 2, que seria, no caso, 10 dividido por 2 dá 5, e depois ele somaria com 10. Então, isso não vai dar certo. A resposta seria 15, não vai dar certo. Portanto, por que a gente coloca parênteses aqui? Por que a gente coloca parênteses aqui? Porque a gente quer forçar o Excel a fazer primeiro essa parte da equação. Forçar o Excel a somar ali e só então depois dividir, ok? Então, esse é a razão pela qual nós escrevemos exatamente isso. Bom, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos limpar nossa tela. Eu vou dar Enter aqui no nosso cálculo, né? Vou dar Enter aqui. E aí ele vai calcular. Claro, 10 mais 10, 20. Dividido por 2, 10. E eu posso fazer a mesma coisa nos demais. Ó, igual, abre parênteses. É claro que a gente vai aprender depois outra coisa aqui, mas B3 mais C3 dividido por 2. 9 mais 9, 18 dividido por 2, 9. Olha aí, certo? De novo aqui, então B4 mais... Opa! Deu erro aqui. Vamos lá. B4 mais C4, tudo isso dividido por 2, né? Então, isso vai dar 10 mais 8, 18 dividido por 2, 9. Tá aí, perfeito. E, finalmente, B5 mais C5, tudo isso dividido por 2. Eu vou fazer primeiro sem os parênteses, só para você ver realmente o que aconteceria, né? 5 dividido por 2. Então, o que é que eu tenho aqui? B5 mais C5,
dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Bom, ele vai, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, ele vai pegar o C5 e dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 mais 8 igual a 13. Então, isso aqui não vai dar a média que eu quero, vai dar o número 13. Eu vou dar Enter. Aí você vai dizer, João, mas o Excel é burro se ele aceitar. Não é que ele seja burro, é porque ele vai obedecer o que você mandou fazer. Ele não sabe o que é que você quer, qual é a semântica, que tipo de cálculo é esse ou o que é que ele significa para você. Ele apenas vai fazer o cálculo porque você mandou escrever dessa maneira, né? Então, ó, 13, ok? Portanto, para a gente corrigir, a gente vai lá, fecha aqui e dá Enter para confirmar. Pronto. Perfeito? Nenhum problema até aí, né? Então, você percebe que as fórmulas no Excel, só como um lembrete, né, as fórmulas no Excel, elas começam com o sinal de igual. As fórmulas no Excel começam com o sinal de igual. Além de começarem com o sinal de igual, as fórmulas no Excel, elas, você pode apontar para outras células. Por exemplo, eu poderia aqui querer somar, sei lá, a célula C4 somada à célula D2, por exemplo, e menos, ou voltar aqui vezes, a célula B5. Então, perceba que eu estou apontando para as células. Eu estou fazendo um cálculo que aponta para as células. É o que a gente chama de referência. Então, isso aqui é uma referência, vou botar só ref, tá? Referência à célula B5. Isso aqui é uma referência à célula D2. Isso aqui é uma referência à célula C4. Então, referência. Fazer uma referência é referir-se a. Quando você se refere a alguma coisa, você está fazendo uma referência, ok? Quando você se refere a alguma coisa, significa que você está fazendo uma referência, tá? Eu posso fazer referência a células que estão na mesma tabela que eu. É o que eu estou fazendo agora, olha. O que eu estou fazendo agora é escrevendo na célula C7, eu estou escrevendo na célula C7 uma fórmula que aponta ou que faz referência para 3 células. Cada retângulo desse onde você pode escrever um dado é uma célula, a gente já sabe disso. Então, eu estou fazendo uma fórmula que aponta, no caso aqui, para 3 células. Mas eu posso apontar para outras células também. Eu posso apontar para outras células também. Células que estão fora da minha planilha, certo? Me acompanha com uma coisa aqui. Se você perceber aqui embaixo, ó, se você perceber aqui embaixo, certo? Nós temos uma espécie de guia, uma espécie de orelhinha chamada planilha. Então, nós estamos trabalhando, na verdade, isso não é chamado planilha. Planilha é isso tudo. Isso tudo aqui que nós estamos vendo, essa nossa área toda onde nós estamos trabalhando, é chamada de planilha, certo? Aqui é apenas a guia da planilha, é o que indica em qual planilha nós estamos e quantas planilhas nós temos. Eu posso criar outras planilhas, como eu vou fazer agora com vocês, dando o zoom aqui. Acompanha comigo, ó. Eu vou criar uma outra planilha. É só clicar no sinal de mais. Eu clico no sinal de mais, ó. Que legal. Ele não tá... Eu não sei se ele clica com o zoom. Não. Ah, desculpem, falha minha. Eu esqueci de dar o Enter aqui para ele fazer o cálculo. E o pior de tudo era como funciona aqui o cálculo, eu esqueci. Vamos responder aqui o nosso cálculo. Ó, o que é que o nosso cálculo significa? Ele vai fazer primeiro a multiplicação, né? D2 vezes B5. D2 vezes B5. 10 vezes 8, 80. 80 mais C4,
que é o 8. Isso aqui vai dar 88. Logo, o Enter realmente funcionou da maneira como a gente queria, né? 88, certo? Agora, lá vou eu criar a planilha com vocês. Eu preciso criar a planilha com vocês aqui, certo? Ó. Clico no sinal de mais, certo? Clico no sinal de mais, uma nova planilha nasceu, perceba ela aqui toda vazia, certo? Com células vazias. Essa planilha ele chamou de Sheet 2, porque Sheet é folha, né? Folha de papel. Eu vou botar aqui Plan 1. Oh, Plan 2, João. Pronto, então eu criei uma segunda planilha, coloquei o nome dela, tá? Me perdoem pela não prática no uso do Excel para Mac, porque é um pouco difícil e eu estou tendo que me acostumar em controlar dois programas enquanto eu controlo esse que está com a câmera. Então vai ficar meio enrolado nas primeiras aulas, mas eu vou ficar acostumado até que o meu novo equipamento volte, ou venha, né? Bom, e aí nós temos o seguinte, aí nós vimos duas planilhas. O que eu quero ver com vocês é o seguinte. João, é possível escrever uma fórmula. Aí é complicado. Vamos lá, sai, tiro o zoom aqui. Mas é possível escrever uma fórmula numa célula, por exemplo, que está na planilha 2, apontando para uma célula que está na planilha 1, sim, é possível. No Excel você pode fazer isso. Basta que você diga, olha, vamos imaginar que eu estou aqui na célula D5, da planilha Plan 2, e eu quero apontar para a célula C8 da planilha Plan 1. Eu faço isso, ó. Nome da planilha para a qual eu quero apontar, exclamação, nome da célula. Pronto. Na hora que eu escrevo essa fórmula no Excel, eu estou apontando para a célula B8 da planilha Plan 1. Quero apontar para a célula B8 da planilha Plan 1, eu faço isso. Ainda tem mais. João, eu salvei uma planilha num arquivo do Excel. E aí eu quero apontar para a planilha Plan 1, a célula B8 da planilha Plan 1 daquele arquivo. Você deveria fazer assim, ó. Nome do arquivo. Então, arquivo, vamos supor, .xls, XLSX, porque é a extensão atual, antigamente era XLS, mas agora é XLSX, certo? Plan 1, exclamação, B8. O que significa essa expressão aqui? Essa expressão significa que eu estou apontando para uma célula chamada B8, dentro de uma planilha chamada Plan 1, dentro de um arquivo chamado arc.xlsx. Então imagina, eu posso apontar para uma célula que está numa planilha de um outro arquivo, que é sobre o que a questão fala. A questão fala sobre isso justamente, certo? Eu andei por vários cantos, a nossa aula já está com 23 minutos, eu andei por vários cantos, questão de fórmula, de operadores aritméticos, para lembrar você de todos os conceitos que envolvem isso, porque pode ser que esses conceitos surjam como uma pergunta, mas o foco da questão é esse, eu poder apontar para uma célula em outro arquivo, certo? Então, os dois arquivos, a questão fala que os dois arquivos estão na mesma pasta. Então, aqui eu tenho o arquivo 1.xls e o arquivo 2.xls, certo? Esses dois arquivos estão na mesma pasta. E eu fiz uma fórmula aqui que aponta para uma célula que está aqui, certo? É esse o foco da questão. E aí ele me pergunta 3 coisas sobre isso que a gente vai rever agora. Vamos rever as 3 coisas que eles nos perguntam, certo? Então, olha só, sabe-se ainda, né, foi onde a gente terminou, sabe-se ainda que uma célula A1, dentro da planilha Plan 1, dentro de arc1.xls,
possui a seguinte fórmula, igual arq2.xls entre colchetes, como a gente viu, plan2, exclamação A2, ok. Nesse contexto, julgue as afirmativas a seguir. Veja só, a referida célula A1, ou seja, que é a célula que contém esta fórmula, referencia, ou seja, aponta para a célula A2, da planilha plan2, do arquivo arq2.xls. Isso está correto, perfeito. A forma de escrever está perfeita, certo? Arquivo 2.xls entre colchetes é o nome do arquivo para o qual você aponta. Lá dentro tem uma planilha, que é uma das folhas que tem lá dentro, que você referencia logo depois de fechar os colchetes, ou seja, aqui onde está escrito plan 2. Exclamação e o nome da célula exata, a célula específica para onde você aponta, que é a célula 2. O item 1 está correto, corretíssimo, corretíssimo, certo? O item 2 diz o seguinte, o item 1 está certo, o item 2 diz o seguinte, se o valor da célula A2, ou seja, se o valor aqui contido, referenciado na fórmula acima, for modificado, então posso concluir que o valor apresentado na referida célula 1 será necessariamente modificado, independente das formatações aplicadas às células envolvidas. Então, se eu mudo o valor de A2, então automaticamente o valor da célula A1 vai mudar, independentemente. Repara o que eu vou mostrar aqui para vocês. Repara. É engraçado porque quando eu faço isso aqui, cadê? Vamos dar um Excel. Aqui eu vou desligar. E aqui eu vou brincar. Não importa, olha, eu vou fazer uma referência simples, só para a gente entender, certo? Veja só. O que na verdade está acontecendo é isso. Imagina que eu estou aqui na G3 e aí eu faço igual I3. Igual I3. O que acontece? Eu não estou fazendo I3 vezes 2, I3 vezes 5. Eu não estou. Eu estou fazendo simplesmente célula G3 possua o mesmo valor que a célula I3. Eu quero que você tenha o mesmo valor de I3, certo? Então, tudo que eu fizer em I3 vai fazer com que G3, eu vou mudar de novo, eu vou escrever em I3 o número 100 e vou dar Enter. Quando eu der Enter, automaticamente G3 vai ter o mesmo valor, certo? Então perceba o que diz o item 2. O item 2 diz que qualquer que seja a mudança aqui, vai automaticamente mudar aqui, o que está nessa célula, na célula que faz a referência, ou seja, a mudança que eu faço na célula que está referenciada vai automaticamente mudar a célula que faz a referência. Certo ou errado? De cara, e olha, digo a você, eu disse de cara, imediatamente, que isso é certo. Eu olhei para, claro que é certo, se eu altero uma célula, a outra vai. Mas o restante da questão, o restante da alternativa, mostra onde é que está a armadilha. Certo? Vou lhe mostrar o que é que significa armadilha. Vamos lá. Eu vou escrever esse número 100 com 0 casas decimais, certo? Se eu chegar aqui nessa outra célula e disser, por exemplo, você é 36,45. Automaticamente a outra vira 36,45. Óbvio, se o número é quebrado ou inteiro, não importa. Uma célula está igual a outra. Mas olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa célula aqui, vou dizer que ela tem formato de casas decimais, por exemplo, aqui, certo? 2 casas decimais, e aí eu vou diminuir as casas decimais, certo? 1, 2 vezes. Pronto. Diminuir as casas decimais, certo? O que eu fiz foi mudar o formato da célula. Quer ver? Eu vou mostrar o que significa mudar o formato da célula. Eu vou pegar esse cara aqui. Vamos tirar esses números que estão ficando feios, né? Esses riscados.
Pronto, eu vou mudar esse rapaz aqui e a gente vai ver o efeito que isso dá na célula que é a copia, ok? Vamos lá, vamos mudar aqui, eu vou mudar para 12,78. Perceberam que o número da célula G3 alterou para 13? Por quê? Porque quando eu diminuo casas decimais, quando eu dou um enfeite no meu número, ele vai tentar arredondar. Eu disse, olha, para este número aqui, desculpem meus amigos, para este número aqui, a formatação, o formato é livre. Se eu escrevo 5 casas decimais, ele vai mostrar 5 casas decimais. Mas esse cara aqui, eu alterei aqui o formato dele. Eu usei aqui as ferramentas de diminuição de casas decimais, forçar o uso de nenhuma casa decimal. Olha o que vai acontecer se eu mudar esse cara aqui. Repara o que vai acontecer nele se eu mudar ele agora. E repare o resultado desse aqui. Eu vou mudar esse 12,78 para 13,20. Certo? 13,20. Acho que você já está entendendo o que eu estou fazendo. 13,20. Vou dar Enter. Esse aqui mudou? Não. Por quê? Porque o formato do nosso amigo aqui está livre. 13,20 vai ser apresentado, como ele vê que o zero não é necessário, ele tirou o zero e botou 13,2. Mas o nosso amigo aqui está enfeitado, formatado para um efeito de não ter casas decimais. Esse valor que está aqui é igual a esse. No âmago, ele é igual a esse, só que ele está formatado, enfeitado, para não ter casa decimal. Então, aquela questão lá está dizendo, olha, qualquer que seja a alteração que eu faça na célula referenciada, vai alterar necessariamente a célula que fez a referência, independente de como ela esteja formatada. Não. Vocês acabaram de ver que o valor aqui, o visual, o valor que aparece na fórmula, na célula, não mudou. Embora internamente ele tenha mudado de 12,78 para 13,2. Ele mudou internamente, só que ele está forçado a se apresentar sem casas decimais. Então ele arredonda para o número inteiro mais próximo. Portanto, o item 2 é falso. Eu li, admito, garanto, eu confesso, eu caí nessa questão. Eu olhei para a questão e disse, é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Quando eu fui ver o gabarito, eu achei estranho, por que está errado isso? E aí eu fui lá ler novamente o item 2 e, claro, percebi aquela menção no finalzinho do 2, independentemente do formato aplicado, né? Essa menção que aqui aparece. Necessariamente modificado, independente das formatações aplicadas às células. Olha só. Independente das formatações aplicadas às células envolvidas. Esse item aqui é errado. Certo? E, finalmente, o item 3. O item 3, me permita sair um pouquinho da tela, diz assim: em um instante em que os dois referidos arquivos estiverem fechados, então você tem os dois arquivos aqui, eles estão na mesma pasta, um arquivo aponta para o outro. Em um instante que os dois estiverem fechados, se o arquivo 2, que é o arquivo para o qual se faz a referência, ele for movido para outra pasta, certo? Então o arquivo está aqui, ele vai sumir daqui, então vamos apagá-lo daqui, certo? No momento em que o arquivo 2 for movido, nenhum problema ocorrerá com a referência entre os dois arquivos, pois o Windows 7 gerencia as informações de referência do Excel. Quer dizer, é como se o Windows 7 ele entendesse que o arquivo que aqui estava era apontado por essa fórmula, e então o Windows vai fazer automaticamente com que o nosso arquivo do Excel aponte para o arquivo novo em qualquer que seja a pasta em que ele esteja. Isso não é verdade, não é. O Windows não tem por que ficar bisbilhotando dentro do arquivo do Excel para saber se o arquivo do Excel aponta para outro arquivo ou não.
Na hora que um arquivo do Excel aponta para outro arquivo, se você apaga esse arquivo, ou se você move esse arquivo, se você coloca esse arquivo em qualquer canto, se você até muda o nome desse arquivo, certo? O Excel aqui vai, em vez de mostrar uma resposta na fórmula, ele vai mostrar um erro. Ele vai mostrar um erro chamado erro ref, erro de referência. Quer dizer, você fez uma fórmula apontando para algum lugar, para alguma célula, e de repente essa referência é inválida. Ele não conseguiu achar essa referência. Ok? Então, o item 3 ele está errado também. Portanto, somente o item 1 está certo, somente a letra A está correta, né? Ou a resposta é a letra A da nossa questão. Tá? Perceba, as questões de Excel da Sesgran-Rio não são fáceis. Ou melhor, elas até são fáceis. Elas não são superficiais. Elas exigem que você conheça Excel, exigem que você conheça o Calc, se a pergunta for feita pelo Calc. Na maioria das vezes as perguntas envolvem questões de cálculo, com fórmulas e tal. Essa aí foi mais teórica, ela exigiu que você conhecesse um pouco mais do Excel, um pouco mais da questão de referência, certo? Logo após essa questão aí no material de vocês, vem uma dica interessante. Se você pegou esse material e abaixo da questão 20 não tem uma dica, fique de olho, vá lá e baixe de novo o material, porque eu vou colocar uma dica nessa questão sim, certo? Fica de olho. Já já a gente se vê com mais questões de Excel. Essa aí foi uma questão que exigiu um conhecimento grande e eu gosto de mostrar sempre Excel com bastante detalhes para vocês, ok? 36 minutos de aula, já passamos um pouco do tempo. Fica com Deus, até a nossa questão de número 21 e rumo ao Banco do Brasil, com certeza rumo à escriturária do Banco do Brasil. Um abraço, fica com Deus.